Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um áudio. Cara, Gustavo bota na voz, como sempre, pega teu café, bota pra treinar, bota em segundo plano, vem me ouvir, cara, vamos ser felizes. Tema de hoje, primeiro eu vou falar como surgiu. Cara, eu assisti uma aula do Olavo de Carvalho, de novo Olavo de Carvalho, né, cara? Assisti uma aula dele que ele falava sobre a solidão intelectual. E eu decidi trazer pra vocês, cara, esse tema que eu me identifiquei bastante. E eu acho que eu encontrei palavras para descrever coisas muito além do básico. Então vou decidir trazer para vocês esse tema. Tema de hoje: solidão intelectual. Cara, seguinte, vamos já ser direto. O Olavo de Carvalho estava falando um pouco sobre, ele comentou sobre os dois livros de romance que vão estar nessa pegada, né? E quis trazer para vocês aqui um pouco sobre isso. O que seria solidão intelectual? Vou explicar de uma maneira simples, depois a gente começa a se aprofundar no tema. Solidão intelectual é quando uma pessoa tem uma inteligência superior, seja biológica ou seja conquistada durante a vida, superior à dos outros seres humanos. Então você imagina seres humanos básicos de QI médio, sei lá, 80 de QI, ok? 80, 90 de QI. E você encontra o intelectual com 150, 120, 130. Esse cara que tem um intelecto um pouco maior, as relações dele com outros seres humanos vai ser difícil. Ainda mais vivendo no Brasil com convívio de educação horrível, tenebroso. O que acontece? A solidão intelectual é quando você tem um sujeito muito inteligente ou muito acima da média, seja biológico, porque ele nasceu com essa condição, ou seja porque ele se esforçou e entendeu demais e sabe sobre vários assuntos, que hoje conversar com uma pessoa básica é difícil. É nisso que gira em torno a solidão intelectual. Agora que você já entendeu, a gente pode começar a viajar um pouco mais sobre os assuntos. Ok, a gente já entendeu sobre o assunto, mas e aí? E agora? Cara, eu vou comunicar com vocês uma coisa que primeiro a gente tem que tentar resolver isso, né, cara? Vamos conversar um pouco sobre como talvez o Estado poderia estar resolvendo isso. Eu diria que resolver completamente o Estado não vai. Porque ou o Estado vai deixar todo mundo burro, ou todo mundo inteligente. E hoje tá caminhando para todo mundo ser burro. Caminhando não, estamos no caminho, né? Levando em consideração que todo o investimento que o governo faz hoje para educação, seja a educação inicial, que é a escolinha, né, o prezinho, seja a educação fundamental primeiro, que é do primeiro até o quinto ano, seja do quinto ano, do sexto no caso, até o nono, que é o fundamental superior e o ensino médio, sem falar as universidades. Tudo isso você está formando um monte de gente para quê? Né? Essa é a pergunta. Você está formando um monte de gente para quê? Cara, hoje os dados de uma universidade, de pessoas que estão lá, elas não sabem nem o próprio propósito existencial, né? Ou o próprio sentido de vida. Essas pessoas hoje em dia não estão conseguindo interpretar um texto, não estão conseguindo interpretar um artigo, não estão conseguindo entender o que se passa num livro, não conseguem ler um livro pequeno de 150 páginas. Eles não conseguem. E se leem no automático, não conseguem entender. É inacreditável. E isso gera a solidão intelectual. Porque dentro deste meio você vai encontrar gente inteligente, gente esforçada, que também pode ser considerado um ser intelectual, mesmo sendo esforçado, não sendo biológico. Como exemplo, a gente tem Thiago Krasavics. Recomendo, uma recomendação minha, tá? Thiago Krasavics é um grande intelectual brasileiro, produz vídeo no YouTube. Ele é bem inteligente, se eu não me engano. Ele produz alguns vídeos sobre opinião e dá pra ver como ele é intelectual só nesses vídeos. É meio que vídeo aulas. A parada que eu faço é do áudio, ele faz do vídeo, ele é muito bom. Recomendo pra vocês, tá? Agora voltando pro foco. O foco é, eu diria que não dá pra resolver completamente esse sistema. E a gente é seres que não pode viver sozinho. Desde os nossos antepassados. Não podemos viver sozinhos. Por quê? Porque faz parte da nossa história. Né? A gente tem algo dentro da gente. E também, biologicamente, a gente não consegue ser sozinho. É bem simples. A gente tem que estar inserido no meio de pessoas, de gente, sempre. Porque, veja bem. Vamos fazer uma analogia para você entender melhor. Imagine
Imagine vários cães de várias raças. Se você deixar cada raça separada, esses cães não vão sobreviver, vão se atacar entre si e vão morrer. Alguns vão morrer de fome, outros vão morrer porque vão ser brutalmente caçados pelos outros cães. Porque quando você tá sozinho e é jogado no mundo, entende? Quando você tá sozinho e é jogado no mundo com outras pessoas, no caso, você é um cão e as outras pessoas são outros cães, mas todo mundo se bater entre si, seja fisicamente ou intelectualmente, mentalmente, seja de que forma que seja, emocionalmente, as pessoas elas vão se atacar sempre e vão se defender sempre. E quem se defende geralmente perde. Então você tem que andar em bandos, sempre, entende? E desde nossos antepassados, né, cara, a gente tem antepassados interessantes e que se eles ficassem sozinhos, eles morriam. Eles tinham que ficar em tribos, juntos. E aí a gente pensa, ok, e o ser intelectual, mais inteligente que todos os outros, ou mais inteligente que a média brasileira? Cara, esse cara deve sofrer muito e sofre muito. É interessante, eu não me considero um ser intelectual ainda. Digo que estou no caminho. Algumas pessoas já me consideraram um intelectual, mas eu acho que é cedo demais para isso. Mas pela minha experiência base, eu digo que é complicado, muito complicado esse tema. É bem complicado porque é meio estranho, né? É meio estranho você saber demais, entender demais sobre vários assuntos, mas não ter ninguém para falar sobre esses assuntos. Por exemplo, política. Você pode chegar em qualquer mesa de bar, na sua esquina onde você mora, dobrar, sentar na mesa de bar, puxar uma carta de baralho, um cigarro e qualquer tipo de cerveja e falar, e a política? Os caras vão se matar. Aí você questiona um pouquinho mais sobre eles, geralmente são idosos, velhos. Se você questiona um pouquinho mais, pergunta um pouquinho mais, o cara não vai saber te responder. Porque ele tá pegando a informação que ele ouviu há tempos atrás e reproduzindo, que nem uma máquina. Ele tá reproduzindo a mesma informação e não sabe nem sustentar a sua própria base. Então a gente se encontra hoje num Brasil complicado, onde você tem mais pessoas de média mediana ou fraca, e quando você tem uma pessoa intelectual nesse meio, ela surta. Daí vem a solidão intelectual, porque ela vai surtar. Você precisa de interações humanas, né? Como que você vai fazer interações humanas com seres que não te entendem? Este é o ponto. Entende? Claro, socialmente a gente precisa que outras pessoas entendam a gente. Eu não tô querendo passar a entender que você precisa ser entendido por alguém para viver confortavelmente. Não necessariamente. Você não precisa disso. Você consegue viver bem consigo mesmo sem a aprovação de público. Mas a discussão sobre isso é socialmente, tá? Claro que a solidão intelectual ela é muito mais que social. Ela é mental. E pode ser até uma doença, né, cara? É bem complicado esse tema, mas eu decidi trazer para vocês um pouco. Bastante complicado mesmo. O Olavo de Carvalho falou um pouco sobre, decidi trazer um pouco sobre porque eu me identifiquei bastante, né? E, cara, comenta o que vocês acham desse tema, porque é um tema que vai de pessoa para pessoa, entende? E não é todo mundo que vai conseguir entender e opinar sobre. É um tema que vai demandar tempo, né, cara? E geralmente o intelectual que tá sofrendo por isso, ele não percebe, cara. Na verdade, ele não sabe nem explicar o que tá acontecendo consigo. Então, eu sempre gosto de falar um pouco, né, sobre como resolver o problema. Cara, eu tenho uma ideia de momento, surgiu agora, pra falar a verdade, não é nada anotado. Eu tenho uma ideia de momento que diz o seguinte: procure, né, procure bases em pessoas mais próximas que sejam. Aquele amigo que entende perfeitamente sua analogia, busca não ficar sozinho nesse mar de conhecimento, porque senão você vai acabar se afogando neles e pode ser um problema, tá? Então buscar sempre pessoas razoavelmente inteligentes ou que possam discutir sobre esse tema ou levar alguém a ter vontade de discutir sobre esse tema com você. Então, assim, crie as suas próprias culturas, né, cara? Se você não encontra ninguém de onde você tá, veja seu melhor amigo, seu familiar, tente puxar junto ele para onde você tá.
Assim você vai ter duas cabeças funcionando e que podem ser interpretadas melhor, evitando solidão intelectual. Mas eu diria que esse tema é muito mais forte que isso. Isso aqui que eu tô falando me parece simples, mas é difícil. É muito difícil. Eu digo que até me falta racionalidade e inteligência para debater sobre isso, tá? Eu posso trazer mais à frente uma parte 2 desse áudio bem mais elaborado, se vocês quiserem, com mais tranquilidade sobre o tema e com pontos específicos, né? Deixa aí a recomendação do próximo tema que vocês querem. O tema de hoje foi solidão intelectual, gostei bastante, certo? Bebam muito café, café é bom demais. Tamo junto, até o próximo áudio.